E justamente para a gente entender um pouco mais do que vai representar na prática essa mudança, vamos conversar a partir de agora com o diretor da Federação dos Contabilistas do Estado de São Paulo, Maurício Tadeu de Luca Gonçalves, a quem eu agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vindo. Uma ótima tarde a você. Já vou emendar a minha pergunta. Queria pedir naturalmente sua avaliação e uma explicação sobre os detalhes dessa aprovação no Senado Federal. Trata-se, então, de um ajuste no valor de quem será beneficiado com essa isenção da cobrança do imposto de renda, é isso? Claro que decorre por conta do aumento do valor do salário mínimo, certo? Boa tarde a todos. Exato. Houve uma alteração na tabela do imposto de renda e, na verdade, por uma medida provisória, e o Senado aprovou simbolicamente, né, essa medida provisória, né, para que quem ganha até 2 salários mínimos fosse isento do imposto de renda. Contudo, vale ressaltar aí que o próprio presidente da República, em campanha, disse que a isenção seria para quem ganhasse até R$5.000, o que não não aconteceu, e ainda está longe de acontecer. E tem um outro problema, né, nesta aprovação. No próximo ano, quando houver um reajuste do salário mínimo, obviamente, se não houver uma alteração na legislação, não haverá esta isenção. Então, todos os anos vai ter esse problema de que quem ganha 2 salários, se tiver um reajuste, vai ter que pagar imposto de renda. Questionam se não poderia haver um dispositivo que fizesse essa atualização de forma automática e não precisasse o Poder Legislativo sempre apresentar uma proposta para fazer essa atualização ou por meio de medida provisória após uma decisão da Presidência da República. Agora, é importante a gente lembrar na nossa audiência que trata-se de uma isenção exclusiva para essas pessoas que recebem até 2 salários mínimos. Teve algum tipo de mudança, ajuste, alteração para essas pessoas que ganham acima dessa faixa? Por exemplo, porque há a previsão, salvo engano, de um reajuste dos valores da parcela a deduzir das demais faixas, é isso? Exato. Na verdade, houve uma alteração em toda a tabela do imposto de renda, onde você tem ali alíquotas que iniciam de 7,5%, indo até 27,5%, e tendo uma parcela a deduzir do valor do imposto a pagar. E agora, o contribuinte, ele pode, diferentemente dos anos anteriores, ele pode pagar de forma simplificada ou pelo cálculo completo, né, mensalmente, assim como é feito na declaração de imposto de renda de ajuste anual. Então, a fonte pagadora, a empresa que vai fazer ali o desconto do imposto de renda, ele já faz esse cálculo e já aquele valor que for o menor valor já faz a retenção do imposto de renda. Agora, essa é a regra que mudou na medida provisória e que foi convertida em lei agora nesta semana, aguardando agora a sanção do presidente Lula. Claro, é importante também a gente lembrar para a nossa audiência que nós estamos falando de um projeto que foi aprovado pelo Senado Federal, só que ainda será sancionado pelo presidente da República. Só que nós ainda estamos no prazo para a entrega da declaração neste ano. Então, para evitar confusão, é importante reforçar para a nossa audiência que trata-se de uma alteração somente para a declaração que será feita no ano que vem, 2025, é isso, né? Exatamente. Na verdade, é para o imposto que é pago, que é descontado no Lerite hoje, né, em 2024. Contudo, ele vai ter reflexo na declaração de imposto de renda somente no período de 2025, referente ao ano 2024. Na declaração de agora, que iniciou no dia 15 de março de 2024 e vai até 31 de maio de 2024, nós estamos lançando todos os rendimentos e todas as despesas referentes ao ano calendário de 2023, ao qual não havia esta previsão legal, era outra tabela de imposto de renda, era outra regra ao qual era aplicada. Estamos conversando com o diretor da Federação dos Contabilistas do Estado de São Paulo, o Maurício Tadeu de Luca Gonçalves. Agora,
Maurício, no início da nossa conversa, você destacou um aspecto importante, né? Porque a gente tem acompanhado várias discussões e também, ao longo dos últimos anos, muitas promessas de gestores públicos para que o poder público elevasse essa faixa de isenção. Havia, inclusive, a sinalização da gestão passada de Jair Bolsonaro. O próprio presidente Lula, durante a campanha em 2022, prometeu elevar a faixa de isenção até R$5.000. Mas isso não foi possível. Inclusive, nesse debate que aconteceu no Senado Federal, parlamentares chegaram a propor, por meio de adendos ao texto original, a isenção para quem ganhasse até 3 salários mínimos. Só que isso acabou não prosperando. O que impede esse tipo de decisão? A situação fiscal do país não permite? Essa é a sua avaliação? Exato. Na verdade, o governo, ele sempre, em especial neste governo, ele sempre busca meios de arrecadar mais, mas, em contrapartida, não faz o seu trabalho de poder reduzir a máquina do governo, né, o custo do governo para o Brasil. Então, as contas do governo estão cada dia mais altas, mais elevadas, e eles precisam, obviamente, fechar com a meta fiscal, né? Então, é muito difícil de cumprir algumas promessas de campanha, tendo em vista que algumas delas são praticamente inviáveis se não houver, obviamente, uma reforma administrativa, uma reforma de custo. Você não consegue mexer na sua casa, por exemplo, na despesa, da receita, se você não mexer na despesa primeiro, né? Então, você precisa cortar custo. E o governo, infelizmente, não corta custo. Além disso, o Congresso está em atraso, né, em relação à reforma tributária. O Congresso deveria apresentar, junto aí com o ministro da Fazenda, a reforma tributária do imposto de renda, isso até o final de março, que não aconteceu e foi prorrogado este prazo para que houvesse aí uma reforma um pouco mais profunda aí no imposto de renda em si. Você tocou num ponto fundamental que justamente seria o cerne da questão, da próxima questão que nós iremos tratar, porque a gente pôde acompanhar a primeira etapa da reforma tributária, ficou muito mais focalizada no consumo, e a segunda etapa seria justamente para tratar das questões da renda do brasileiro, especialmente mudanças substanciais no imposto de renda. Claro que a gente trata dessas mudanças pontuais a cada ano, ajustes no imposto de renda, como o aumento da faixa de isenção, essa correção, na verdade, para quem ganha até 2 salários mínimos. Mas o que é possível adiantar e quais são suas expectativas para essa segunda parte da reforma tributária? Quais são as sinalizações do governo? O que deve ser alterado, ajustado? Será uma reforma para melhorar o dia a dia do cidadão ou não? Você não vê com bons olhos? Eu não tenho uma expectativa muito boa em relação ao imposto, tendo em vista que, historicamente, cada dia que passa, os impostos eles só aumentam e não abaixam. Então, algumas mudanças que estão sendo debatidas, né? Primeiro, faz total relação aí com o patrimônio das pessoas, então o imposto sobre ali o inventário vai aumentar, o imposto de renda sobre o ganho de capital ele pode aumentar também, e para os empresários que hoje retiram o recurso sobre os dividendos, que é isento, né? Lembrando que essa isenção foi negociada lá atrás, em 1995, porque aumentou a alíquota do imposto de renda das pessoas jurídicas em 10% e isentou o da pessoa física. Então, não é que aqui no Brasil não se paga imposto sobre dividendo, né? Paga-se lá a empresa e depois na pessoa física não se paga, né? Então, há um erro de interpretação e vai tributar. Então, isso vai acontecer. E alguns limites que hoje existem na declaração de imposto de renda, eles podem ser
retirados e até reduzidos. Então, por exemplo, despesas médicas pode ser que tenha algum limite para você utilizar, e para quem, por exemplo, deduz pensão alimentícia, pode ser que não possa mais deduzir. Mas tudo isso ainda é um debate, né? Não tem projeto ainda do governo para que haja essa alteração aí no imposto de renda. É isso, Maurício Tadeu de Luca Gonçalves, diretor dessa federação tão importante aqui no Brasil, sempre colaborando com a gente aqui na Jovem Pan News, tratando das questões que envolvem o imposto de renda e, em especial, essa decisão do Senado que aprovou a isenção do imposto de renda, a correção dessa tabela. Muito obrigado pela participação, bom sábado, bom fim de semana e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Eu que agradeço, um forte abraço e até mais. Até.